Olá, hoje nós vamos trabalhar com o prisma triangular equilátero. Observe, vamos fazer esse prisma triangular equilátero. E nós vamos puxar laterais aqui, e aqui nós vamos fechar. Pronto, aí o prisma triangular equilátero. Quando eu digo que ele é equilátero, que todas essas arestas aqui, olha, elas vão ter a mesma medida, tá? Então nós vamos primeiramente aprender a calcular a área da base, tá? A área da base de um triângulo equilátero é dada pela forma. A área vai ser igual, vou colocar assim, a área da base é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, veja só, eu não vou fazer a dedução dessa forma, porque é bastante extensa a dedução dessa forma, e aí nós perderíamos muito tempo fazendo a dedução desta fórmula aqui. Tá? Então, toda vez que você tem um triângulo equilátero, que todos os lados têm a mesma medida, a fórmula você vai usar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Admitindo a ideia de que esse triângulo ele tenha 2 centímetros de aresta. Tá? Então, veja só, a área da base vai ser igual L ao quadrado. Quanto mede o lado? Mede 2. Então, você vai colocar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 4 dividido por 4 dá 1, sobra somente raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Se eu estou tratando de área, aqui eu vou colocar centímetros quadrados. Né? Seria a área de uma base. Agora, lembrando que esse prisma ele tem duas bases, né? Uma inferior, outra superior. Aí nós vamos fazer a área das duas bases, né? Que vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes o valor de uma base, 2 vezes raiz de 3. Então, a área das duas bases é igual 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Então, dessa forma que eu calculo a área da base. Tá? Bom, admitindo aqui que a gente tenha um outro valor aqui nesta base. Tá? Vou colocar aqui 4, por exemplo. Ele tem 4 centímetros de base. Quanto vai ser a área da base dele? Então, você coloca a área da base é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a medida do lado, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual 4 ao quadrado dá 16, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 16 dividido por 4, vai dar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Se eu quero calcular a área das duas bases, eu coloco a área das duas bases é igual. Então, você multiplica, olha, 2 vezes a área de uma base, que é 4 raiz de 3. Então, a área das duas bases é igual 2 vezes 4 dá 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, assim a gente calcula a área da base, né, de uma base, naturalmente calcula a área das duas bases. Agora, para calcular a área lateral, eu vou precisar da altura. Tá? Supondo que essa altura aqui, olha, seja 10 centímetros, né? E esta aresta mede 4. Então, como eu vou calcular a área lateral? Muito fácil. A área lateral vai ser igual a 3 vezes.
Eu vou colocar essa fórmula assim, ó, n, que é o número de lados, vezes base, vezes a altura, tá? Então, veja só, a área lateral vai ser igual a n, qual o número de lados? Então, se ele é triangular, então ele tem 3 lados, 3 vezes. Quanto que mede a base? A base mede 4, vezes a altura, que mede 10. Então, a área lateral é igual a 3 vezes 4 dá 12, vezes 10. Então, a área lateral vai ser igual a 12 vezes 10 vai dar igual a 120 centímetros quadrados. Tá? Então, tá aí como calcular a área lateral desse prisma triangular equilátero. Então, agora vamos fazer um exemplo onde nós vamos calcular a área total. Tá? Supondo que esse lado tenha 3 centímetros e aqui a gente tenha 12 centímetros. Tá? Então, nós vamos calcular a área da base, a área das duas bases e depois vamos calcular a área lateral, somar todos esses valores. Então, vamos lá. A área da base é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu uso essa forma quando o triângulo é equilátero, tá? Então, a área da base é igual a L, mede 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 sobre 4. Olha, nesse caso não dá para uma divisão exata, então você deixa em forma de fração, né? 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Então, aqui está a área de uma base. Né? Agora, calculando a área das duas bases, vamos lá. A área das duas bases vai ser igual, você vai pegar 2 vezes a área de uma base, que é 9 raiz de 3 sobre 4. Bom, então aqui nós vamos multiplicar, olha, a área das duas bases é igual. 2 vezes 9 vai dar 18 raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, não dá para ter uma divisão exata, mas eu posso simplificar aqui, olha, por 2. Então, a área das duas bases é igual a 18 por 2 dá 9, raiz de 3, 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3, perdão, 9 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Tá? Então, eu calculei a área das duas bases. Bom, agora nós vamos calcular a área lateral. Então, veja só, a área lateral vai ser igual. Lembra da fórmula que eu coloquei? Olha, N vezes base vezes altura? Então, a área lateral é igual a N. Ele tem 3 lados vezes a base. 3 vezes a altura, 12. Então, a área lateral é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 12 vai dar 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. Vai dar 108 centímetros quadrados. Tá? Pronto. Calculei a área lateral, a área das duas bases e temos a área total. A área total vai ser igual a área lateral mais a área das duas bases. Tá? Então, veja só, a área total vai ser igual a área lateral mais a área das duas bases. Então, a área total é igual. A área lateral deu 108, mais a área das duas bases deu 9 raiz de 3 sobre 2. Bom, nesse caso aqui, olha, não dá para somar, porque eu tenho uma multiplicação, tá? Então, eu deixo esse valor aqui, olha, nesse formato. Eu poderia aqui, olha, escrever
todo esse valor sobre um único denominador, mas eu posso também deixar representado dessa maneira, tá? Então, a área total vai dar 108 mais 9 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, tá? Então, dessa forma, calcula a área total de um prisma triangular equilátero.